Nossa aula de hoje é admissão, alta, transferência e óbito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses três tópicos. Primeiro item, então, nós temos a admissão do paciente. Trata-se da internação do cliente em uma unidade hospitalar. Um outro conceito é o ato de admitir pacientes para ocupar um leito hospitalar por um período igual ou superior a 24 horas. Uma observação importante aqui: todos os óbitos ocorridos no hospital devem ser considerados como internação hospitalar, mesmo se ocorrer com menos de 24 horas. Então, é importante a gente ter isso daqui em mente, lembrando que a admissão do paciente é quando a gente está recebendo este paciente na unidade de internação. O que a gente deve anotar nos casos de admissão? O nome completo do cliente, a data, a hora que ele está chegando, as condições de chegada, se ele está deambulando, quer dizer, se ele está andando, se ele veio de maca, se ele veio de cadeira de rodas e etc. Alergias, doenças crônicas como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, um AVC, que é o acidente vascular cerebral, uma insuficiência cardíaca congestiva, uma doença renal crônica, entre outros. Então, a gente pergunta para o acompanhante ou para o mesmo até o mesmo paciente se ele tem alguma alergia ou se ele tem alguma doença pré-existente. Um outro item importante são as condições de higiene. Então, a gente observa quais as condições de higiene daquele nosso paciente. É um paciente que ele está aparentemente limpo, ele tem uma higiene boa, ele tem uma higiene regular, ou é aquele paciente que está com odor, então ele tem uma higiene péssima. A aparência daquele paciente a gente deve registrar, que são as condições de higiene dele. Um outro item são as queixas relacionadas ao motivo da internação. Então, a gente pergunta para ele, o que houve? Qual é o motivo da internação? O que aconteceu em casa? Isso a gente deve questionar no momento da internação, porque isso daí é o que vai ajudar a gente, né? Na hora de fazermos o relato, o registro, a gente tem que colocar isso daí, esse item também é importante. E, por fim, quais os procedimentos que vão ser feitos? Aqui embaixo, então, a gente tem sinais vitais, que é importante a gente anotar, já verificar a pressão arterial, verificar a temperatura, pulso, respiração. Acesso venoso, o médico pediu para pegar um acesso, para a gente puncionar um acesso. Então, nós vamos escrever, feito punção de acesso venoso, se existe alguma sonda para ser passada, se foi pedido alguns exames. Então, nesse último tópico aqui, tudo que a gente vai fazer, tudo que foi solicitado para aquele paciente deve ser registrado aqui. Continuando, aqui nós temos a admissão, né? Então, o horário, o motivo da internação, o diagnóstico médico, o meio de locomoção, como nós já falamos, o estado geral dele, né? Aquele paciente, como é que está o estado geral dele? Ele está lúcido, ele está responsivo, ou ele não, ele está sonolento, ele não responde às solicitações verbais, isso tudo a gente anota. Os sinais e sintomas, como nós já falamos, os hábitos como alimentação, eliminação, sono, repouso. Então, a gente pergunta, você se alimenta direitinho? Como que está você evacua todos os dias? Como é as suas eliminações fisiológicas? Está urinando direitinho? Essas são perguntas básicas que a gente vai fazer na hora ou no momento da admissão do paciente. A questão do sono também que é importante, você dorme direitinho, você tem algum problema para dormir? Uso de medicamentos, quais os remédios que o senhor faz uso? O senhor sabe informar? Não sei, mas tem alguém que sabe? Então, isso daí também é importante para a gente. Qual o tipo de medicamentos que ele faz uso?
Se ele tem alguma alergia, alergia de pirona, alergia a qualquer outro medicamento, alergia a alimentos, tudo a gente vai anotar. E um outro detalhe também que é importante é o uso de próteses. Se ele usa algum tipo de prótese, seja ela, né, uma prótese oral, seja auditiva, seja um olho artificial, alguma prótese a gente tem que anotar. E por fim, os sinais vitais que a gente já conversou. Aqui nós temos algumas normas para anotação no prontuário. Sempre colocar horário antes do início da anotação. Anotar as informações completas de forma objetiva, evitando uma dupla interpretação, como por exemplo, paciente bem, ou paciente está mal, ou bastante, ou muito, entre outros. Então, sempre muito bem clara deve ser a nossa informação. Realizar a anotação imediatamente após a prestação dos cuidados, recebimento de informações ou observação de alguma intercorrência. Nós não podemos confiar em nossa memória. Nós temos que anotar todas as anotações, todas as observações, elas devem ser anotadas imediatamente. Então, sempre a gente vai estar com um papel no bolso, algum caderninho, algum bloco de anotação. É importante a gente fazer essas anotações, porque na hora da gente escrever, fica muito complicado a gente ficar tentando lembrar quem era o paciente, que hora, qual foi o sinal vitais, quais foram os sinais vitais dele. Então, a gente evita isso anotando. Para reforçar esta aprendizagem, né, eu coloquei um vídeo aí para vocês, eu queria que vocês assistissem, onde ela explica direitinho a admissão do paciente, como é feita. Então, a gente vai voltar após a visualização desse vídeo. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho a respeito de admissão do paciente na unidade de internação? O que tem que ter, né, na admissão do paciente? Horário, procedência do paciente, de onde ele veio? Veio de casa? Veio do home care? Veio do pronto atendimento? Veio transferido lá da seção A? Veio lá da seção pediatria? De onde veio esse paciente? Veio da UTI? Ele veio acompanhado de familiares, do vizinho, de amigo, de profissional, de populares? De quem que ele veio acompanhado? Cuidador, né? Da esposa. Quais são as condições de locomoção? Veio deambulando? Não, ele veio de maca com grades elevadas? Ótimo. Veio de cadeira de rodas? Anota. Vamos colocar um pouquinho sobre higiene pessoal, porque assim, tem paciente que chega, gente, que dá dó. Você sabe que banho ali não tem condição, a roupa vem grudada no corpo. Então a gente tem que anotar algumas situações no caso de questões de higiene, né? Como que ele chegou até o serviço. Coloração da pele. Os dispositivos que estão em uso, aí o paciente já tem uma gastrostomia, já vem com curativos, já vem com sonda vesical de demora, né? A gente vai anotando. E informações da família, né? Se tem alguma medicação, se ele é alérgico a alguma coisa, se ele trouxe óculos, alguns exames, entrega os pertences, os exames lá para o enfermeiro. Isso você pode estar anotando também que foram entregues lá. O que ele trouxe. Tem serviço que tem, na própria secretaria já tem uma ficha, onde a gente anota os exames que a pessoa trouxe. Isso facilita muito na hora que o paciente vai diálise saber quais são os exames que a pessoa já veio com ela de casa, porque tem que devolver depois, né, na alta, que é a ressonância, a tomografia, que são os exames do paciente, né. Bom, vamos lá. Acompanhando aqui no quadro, um exemplo de início de plantão. 8 horas. O paciente deu entrada nesse andar proveniente do pronto-socorro adulto por pneumonia. Encontra-se calmo, consciente orientado, descorado, acompanhado da enfermagem e esposa, fazendo uso de catéter de oxigênio nasal. O paciente refere-se a hipertenso, diabético, nega alergias, trouxe exames laboratoriais e de raio-x de tórax. Faz uso de fralda geriátrica, triado para pneumologia. Identificação. Outro relatório, 10 horas.
Paciente admitido na unidade, proveniente do pronto atendimento, de mar com graus elevados e acompanhado da mãe. Verificados sinais vitais, acomodado no leito, orientado quanto às normas da instituição. Identificação profissional. 23 horas. Paciente deu entrada na semi-intensiva, proveniente do quarto andar, por infarto agudo do miocárdio. Agitado, apneico e taquicárdico. Verificados sinais vitais, feito teste de glicemia capilar, em uso de máscara de Venturi a 50%. Medicado conforme itens 2 e 3 da prescrição médica. Mais um. 7 horas. Paciente entrado nessa enfermaria calmo, orientado em tempo e espaço, apático, veio de Max com graus elevados, acompanhado da enfermagem e do cuidador. Apresenta hematoma em região orbital direita, escoriações capilar esquerda, aspecto líquido seco, lesão em panturrilha esquerda de 10 centímetros, com presença de exudato em pouca quantidade, bolhas na região interna da coxa, orientado quanto às rotinas do setor, nega alergia e trouxe medicamentos de uso contínuo. Comunicado, enfermeiro Paulo. Identificação. Agora aqui mais uma orientação para vocês. Cor de caneta preta, azul e vermelho. Não tem nada padronizado pelo Corém. É de acordo com a padronização de cada instituição. Tá? Se vai usar de dia azul, à noite preta ou à noite vermelha. Isso é cada instituição que vai definir. Tá? Rasuras, né? Já falamos aqui, nem pensar. Cuidado que a rasura é considerada glosa técnica. Se você errou na hora de checar a medicação, se o seu prontuário foi manual, você checou errado, bolado e checado não existe, tá? Então você escreve do lado novamente o horário e checa ou bola. Não pode ter os dois juntos, não fica bebendo, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada a todos pela sua audiência, tá bom? Muito obrigada e até mais. Alta do paciente, né? O conceito que a gente tem sobre alta do paciente é saída do cliente da unidade hospitalar. Isso é uma alta, né? Então, o paciente saiu daquela unidade hospitalar, ele está de alta. A alta do paciente, ela pode ser em decorrência a implicações legais, então ela deve ser dada por escrito e assinada pelo médico. Sempre que o paciente ele tem alta, nós vamos ver que existem alguns tipos de alta. Essa alta ela tem que ser assinada pelo médico. Nada do médico ligar e falar assim, você pode falar com o paciente tal que ele está de alta, mais tarde eu passo aí e assino a alta, de forma nenhuma. A gente finge até que nem ouviu, né? Ele tem que saber que aquele paciente ele só pode sair do hospital se ele tiver uma alta escrita. Não pode ser dada por ordem verbal. Tipos de alta. Então, nós temos aqui a alta hospitalar por melhora, né? Aquela alta que a gente conhece. O paciente está internado, fez um tratamento, ele ficou bom, melhorou, né? Teve uma melhora significante do seu estado geral e aí ele recebe alta para continuar o tratamento dele em casa. Então, o primeiro tipo de alta é aquela que nós chamamos alta hospitalar por melhora ou alta hospitalar melhorada. Esse tipo de alta, então, é o comum, esse que a gente conhece normalmente. O segundo tipo que nós colocamos aqui é alta a pedido. É aquela que o médico ele concede a alta para o paciente, mas a pedido do paciente ou do responsável, mesmo sabendo que ele não está devidamente tratado. Nesse caso aqui, o paciente ou o responsável, ele se torna responsável por qualquer dano, qualquer coisa que aconteça, qualquer mal que vá acontecer com aquele paciente, assim que ele saia do hospital, porque ele não está em condições de ter alta. Ele não está enquadrado nesse primeiro tipo, não é uma alta melhorada. É aquela alta que eu quero levar meu paciente para casa, eu não vou ficar mais aqui. Então, eu chego até o médico e peço que o médico dê alta. E aí, o médico vai dar alta, mas mediante a assinatura, né? Normalmente, o acompanhante ou
o próprio paciente, ele assina uma documentação dizendo que ele se responsabiliza por qualquer dano que possa ocorrer à sua saúde após a saída do hospital. Então, esse daí é um tipo de alta que a gente chama de alta a pedido. Pulei aqui, voltando. Alta condicional, né, ou uma licença médica. Esse tipo de alta aqui, a gente observa muito em hospitais de longa permanência. Então, pacientes que ficam internados por muito tempo, por exemplo, algumas clínicas, né, psiquiátricas, oncológicas, que o paciente ele não tem ainda, ele não está em condições de ter alta, mas é concedido para ele uma licença médica. Então, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, né, um feriado importante, o médico libera, dá uma licença para ele vai em casa e retorna para o hospital. Então, esse aí a gente chama de alta condicional ou uma licença médica, ok? Existe aqui um outro tipo de alta que eu não coloquei aqui, mas que é importante a gente falar também, que é a alta... Agora acabei até esquecendo. É quando por evasão, a alta por evasão. Quando o paciente ele foge do hospital, né? E aí ele não está de alta prescrita, ele não tem nada indicando nenhuma prescrição médica e simplesmente ele foge do hospital, né? Isso daqui, neste caso, quando a gente vai relatar, a gente escreve, né, que o paciente não foi encontrado, provavelmente uma alta por evasão, ou então a gente coloca que o paciente evadiu-se do hospital, e aí a gente se respalda também por algum motivo que possa ocorrer com ele fugiu do hospital. E aí o hospital fica assim, ele não tem uma prescrição, ele não tem nenhum documento que comprove que ele estaria liberado para sair, mas ele sai escondido, ele vai, né? E aí, se o hospital não tiver um controle muito grande na saída dele, o paciente acaba passando despercebido e as pessoas não conseguem identificá-lo. Então, sempre, mesmo no caso da licença médica, voltando aqui, o paciente também ele precisa assinar um termo de responsabilidade dizendo que ele vai retornar quando acabar a licença médica, tá? Só a única que não entrou aqui foi a alta por evasão, que aí a gente não é uma alta padrão, né? Não é um procedimento padrão hospitalar, né? Ele foge aí da realidade. Então, só para a gente ficar ciente que caso ocorra esse tipo de procedimento, a gente precisa registrar no prontuário que o paciente evadiu e que a gente teve ciência dessa evasão há tantas horas, e aí a gente assina, carimba, deixa tudo registrado lá no prontuário dele, mas é importante a gente fazer esse registro. Bem, então, o papel da enfermagem, né, no caso da alta, é avisar o paciente após a alta ser registrada no prontuário pelo médico. Às vezes, o próprio médico vai até o paciente e comunica. Orientar o paciente e familiares sobre os cuidados precisos após a alta. Preencher o pedido de alta, né? Isso aí a gente vai seguir as regras da instituição. Providenciar medicamentos conforme também o regulamento da instituição, porque a gente sabe que tem instituições que o paciente sai com medicamentos, tipo o INCA, né? O INTO, o INCA. O paciente, quando ele tem alta, ele leva uma quantidade de medicação para suprir aquele momento ali da saída dele. Reunir os pertences do paciente e providenciar suas roupas. Isso daqui a gente acaba, né, tendo a ajuda de algum familiar, né? Então esse item aqui fica mais fácil para a gente. E auxiliá-lo no que for necessário. Então, às vezes o paciente é um cadeirante, às vezes é um paciente que não anda, que tem algum outro tipo de dificuldade na locomoção. Então, a gente solicita maqueiro, a gente precisa ter esse auxílio dele até a saída dele. Se o paciente não anda, se o paciente tem alguma dificuldade, da mesma forma a gente tem que chamar alguém, tem que deixar
o máximo, né, de coisas resolvidas, adiantada, para poder a gente concluir, fechar a nossa parte, né, o nosso papel aqui da enfermagem, ela termina quando o nosso paciente ele sai da unidade hospitalar. Transferência do paciente, quando ocorre a remoção desse cliente de uma clínica para outra, ou do mesmo hospital, ou para um hospital diferente. Então, se o paciente, o que nós estamos dizendo? Nós temos, às vezes, um paciente em uma enfermaria e ele é transferido para uma unidade intensiva. Então, ele saiu de uma unidade, foi para outra, mas ele está no mesmo hospital. Ou um caso que esse paciente nosso, ele está em um determinado hospital e ele é transferido para um outro hospital. Ok? Então, no caso de transferência, né, a gente tem que entender que o paciente ele não está curado, ó. Não necessariamente é o fim do tratamento, mas aí a gente vai dar uma continuidade para o tratamento dele. Só que em uma outra unidade hospitalar, seja ela dentro do mesmo hospital ou fora do nosso hospital. Então, ela é realizada da mesma forma que a alta, deve-se avisar os diversos serviços, conforme rotina, a unidade para onde o paciente está sendo transferido. Ela deve ser comunicada com antecedência, a fim de que esteja preparada para recebê-lo. Então, se eu estou com um paciente numa enfermaria e é solicitado para ele, olha, esse paciente vai ser transferido para a UTI. Eu, de forma nenhuma, posso pegar esse paciente, colocar na maca e abrir a porta do CTI e colocar ele lá dentro. Não é dessa forma. Então, primeiro ponto, a gente tem que ver, entrar em contato com a unidade da transferência, saber se a vaga está garantida, se tem vaga lá para ele, para poder as pessoas, os profissionais daquela unidade, eles se prepararem para estar recebendo o nosso paciente. O paciente será transportado de acordo com as normas da instituição e o seu estado geral. Então, a gente só vai seguir aí as normas da instituição. Os tipos de transferência, nós temos, então, a transferência interna, que é aquela que eu acabei de falar, quando o paciente de uma unidade de internação para outra, mas dentro do mesmo hospital. E a transferência externa, quando o paciente sai de uma unidade hospitalar e vai para outra unidade hospitalar. O último tópico, né, que eu coloquei para a aula de hoje é sobre o óbito. Né? Então, é um assunto que normalmente a gente não gosta muito de falar, mas que nós, né, vamos estar lidando diretamente com esses casos aí durante nossa atividade. Não tem para onde correr, né? Então, quando a gente fala em morte, a gente fica assim, muita gente fica meio desesperado, eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com esses momentos, né? Óbvio que cada óbito é um óbito diferente, né? Cada momento é um momento diferente, né? E a gente, às vezes, sim, não vou dizer para vocês que às vezes a gente não chora junto, chora, às vezes a gente se emociona, mas, assim, é importante a gente entender que aquele momento ali é o momento daquele paciente e que a gente está ali para ajudar tanto o familiar quanto ao corpo que está ali nas mãos da gente. Então, quando eu falo em preparo do corpo após a morte, é esse preparo que nós vamos falar agora, que é feito após a constatação do óbito. Eu não posso, de forma alguma, iniciar um preparo do corpo se o médico não tiver anotado, constatado o óbito no prontuário, na prescrição médica. Então, antes de qualquer motivo, eu posso olhar para o paciente, eu vejo e não, ele não está respirando. Mas de forma nenhuma eu posso iniciar um preparo se o médico não chegar e escrever ali o óbito constatado a tantas horas, aí a gente pode começar nosso trabalho. O objetivo aqui é manter o corpo livre de odores, evitando extravasamento de secreções, vestir o corpo. Hoje, né, a gente utiliza muita gente, muito aí o serviço de funerárias, que fazem esse serviço aí de vestir, alguns até preparam o corpo totalmente, dependendo, né,
do tipo, né, de plano que o indivíduo tem, mas sim, é importante essa parte de vestir o corpo aqui somente assim, se a família pedir, mas não é uma obrigação nossa de colocar roupa no paciente. A gente vai fazer isso se for o momento ali, mas eu coloco para vocês que atualmente esse serviço aqui ele está sendo feito pelas funerárias. Posicionar o paciente de forma anatômica antes da rigidez. Bem, então o que nós vamos fazer? Primeiro, né, eu coloquei aqui o primeiro item, puxar as cortinas em torno do leito. Às vezes eu estou em uma enfermaria. Então é importante, se eu estou numa enfermaria, eu de forma alguma eu vou começar o procedimento no meio de outros pacientes, de acompanhantes, né? Existe o biombo, que é um utensílio muito útil, aliás, dentro da unidade hospitalar, que a gente utiliza para estar separando um leito do outro. Então, se eu não tenho cortinas, né, porque a gente tem alguns leitos, algumas unidades hospitalares que são cortinas. Se eu não tenho cortinas, eu posso pedir, providenciar um biombo e estar separando, isolando aquele leito. Luvas é importante. Colocar o corpo em decúbito dorsal, com os braços estendidos dos lados ou dobrados sobre o abdômen. Remover todo equipamento médico. Assim, quanto a esse item aqui, é importante, né, a gente posicionar o nosso paciente antes da rigidez. Então, os braços, normalmente a gente coloca eles dobrados sobre o abdômen. Esses braços devem ser amarrados com atadura, né, para evitar que eles se soltem, né, porque enquanto eles ainda não estão rígidos, eles podem se soltar. Então é importante, né, essa amarração aí feita com... Vocês vão ver no slide que eu tenho lá no último slide, a gente tem mostrando ali uma atadura amarrando, né, tanto os membros superiores, quanto os pés, quanto a mandíbula, né? Eu vou falar disso aí mais para frente. Remover todo equipamento médico, que ele tiver uma punção venosa, então eu tenho que retirar todo o catéter venoso, se tiver com sonda, se tiver curativos, isso daqui é importante, a gente precisa trocar aquele curativo, a gente não deixa curativo sujo, porque à medida aí a gente vai observar que ele vai ficar mais sujo ainda. Então, para evitar isso, evitar algum constrangimento aí durante o velório daquele paciente, é importante a gente manter esse curativo aqui limpo. Retirar as sondas, tudo que tiver de equipamento médico naquele paciente, a gente retira tudo. Então, bota uma gaze, bota o esparadrapo, prende bem, né, para evitar saída de secreção. Abaixar as pálpebras, né, para evitar, né, que aquele corpo fique com o olho aberto ali, né? Então é importante a gente fechar a pálpebra, abaixar. Se não estiver abaixando, porque às vezes a gente puxa para abaixar, ela abre, ela volta, puxa, abre. Então a gente prende com o esparadrapo para evitar esse constrangimento aí, né? O indivíduo com o olho aberto durante o velório. Elevar discretamente a altura da cabeça, elevar um pouquinho, né, para evitar que acumule sangue, né? Então fique com o rosto cianótico, né? Uma aparência ruim. Então a gente levanta um pouquinho para poder o sangue não ficar preso ali na área da cabeça. Repor dentaduras, né? Se tiver ali no local, a gente pode colocar as dentadura, o olho artificial que tiver ali, a gente pode colocar no paciente. Higienizar o corpo, a Asla, né? Tem que dar banho no defunto, tem que dar banho no corpo. Se tiver sujo, tem que limpar. Então é importante, a gente não vai mandar para o velório um corpo cheio de secreção, cheio de sangue, o que tiver, a gente precisa limpar aquele corpo ali. Realizar um tamponamento, que eu acredito que é uma das partes piores, né, para todo mundo. A gente fazer o tamponamento de cavidades e orifícios. O que a gente faz? Com o auxílio de uma pinça e algodão, a gente vai tamponar todos os orifícios do corpo. Quando eu falo todos, são todos. Narinas, a boca. Se tiver uma traqueostomia ou uma colostomia, tem que ser tamponada. Ânus, vagina,
todos os orifícios do corpo devem ser tamponados. Fechar ostomias, só para lembrar, ostomia significa aberturas. Então, se for uma colostomia, uma traqueostomia, como eu falei aqui, uma ileostomia, o que tiver de abertura tem que ser tamponado com algodão. Então, a gente coloca bastante algodão. Enquanto estiver entrando, a gente vai colocando. Por fim, a gente vai fechar com esparadrapo, no caso das ostomias. Então, esse preparo do corpo, né, eu costumo dizer que é uma das aulas que são mais ruins, né, mais chatas, e que a gente só vai fazer na prática, não tem para onde correr. Agora, um detalhe, deixa eu voltar aqui. Um detalhe que é importante, né, para a gente observar, que se aquele corpo se for pedido pelo médico, né, dizendo que o paciente, que aquele corpo, ele tem que ir para um IML, nada disso daqui é feito. Então, pacientes encaminhados para o IML, nós não fazemos nada. A gente só vai colocar ele dentro de um lençol, vai embrulhar, vai seguir a rotina da unidade. Existe o cobre-corpo, né? São sacos próprios para colocar o corpo. Então, vamos colocar o corpo dentro do saco e vamos aguardar a retirada daquele corpo pela Defesa Civil. Então, a gente faz o seguinte: se foi o óbito constatado, tudo direitinho, né, com causa, mortes, tudo certinho, a gente tem que fazer todo esse preparo. Agora, vítimas de acidentes de trânsito, vítimas de PAF, né, que são perfurações por arma de fogo, por PAB, perfuração de arma branca, acidentes automobilísticos, nada disso a gente faz preparo do corpo, porque aquele corpo tem que ser encaminhado para o IML para poder ter a causa mortes que não foi dada ali naquela unidade. Isso. Nesse caso aqui, ó, só mostrando para vocês, eu achei essa imagem aqui, só mostrando, os pés devem ser amarrados, então os pés amarrados nessa posição. Os membros superiores também devem ser amarrados aqui pela região do punho. E observem aqui, ó, que a mandíbula também tem que ser amarrada com uma atadura. Isso para a gente evitar que o nosso paciente fique com a boca aberta, né? Aquele corpo fique com a boca aberta. Porque depois que enrijecer, aí fica muito mais difícil para posicionar. Então, é importante a gente amarrar aqui a região da mandíbula. Só um detalhe, deixa eu ver se está aqui nesse slide, mas é importante, né, a gente falar. A gente precisa identificar esse corpo, ok? Então, nós vamos fazer aí 3 etiquetas. Essas etiquetas nós fazemos normalmente com esparadrapo. Então, a gente pega um pedaço de esparadrapo, 3 pedaços, e nós vamos escrever o nome daquele indivíduo, nós vamos escrever a hora do óbito, desculpa, então o nome do paciente, a hora do óbito, o local que ele está, então, ele é do quarto 10, leito 8, quarto 10, leito 8, tudo bem explicado, e a data também do óbito, então data, hora, a localização dele e o nome dele. Nós vamos escrever a mesma coisa nas 3 etiquetas que a gente faz. Uma, nós vamos colocar no peito dele, né, no tórax dele. A segunda, nós vamos colocar na planta do pé. Então, o pé, né, na planta do pé, a gente identifica também. E a última etiqueta, nós vamos colocar por cima do lençol, ou por cima do saco, por cima do que tiver, né? O último, nós vamos escrever também, colar aquela etiqueta ali. Então, ele tem 3 etiquetas. Então, aquele corpo ali, ele tem que sair dali da enfermaria, do quarto, identificado dessas 3 formas, como eu falei.
Por fim, não esquecer de anotar no prontuário, né, a hora, não esquecer de identificar o corpo, preparar os pertences para a gente entregar para a família, seguir a rotina do hospital e, por último, encaminhar o corpo ao necrotério da unidade. Isso daqui quem vai fazer é o serviço de maqueiro. Então, a gente solicita o maqueiro vai lá para poder... Desculpa aqui. O maqueiro vai lá e vai levar aquele corpo, né, para a unidade lá que já é preparada para ele. Então, esse último aqui, só para a gente fechar nessa aula, a gente está vendo, né, o indivíduo aqui na maca, já envelopado, e aqui em cima uma etiqueta. Então, só para a gente identificar. Se a gente esquece de colocar a etiqueta aqui em cima, quem receber esse corpo, para poder registrar esse indivíduo, ele precisa abrir todo aquele lençol. Então, a gente tem que identificar por cima também, ok? Então, crianças, até a próxima aula e assistam os 2 vídeos que eu vou disponibilizando para vocês. Não deixem de assistir. É importante, né? É uma aula que ajuda a gente aí no decorrer do nosso trabalho. Então, até a próxima.